Muito boa noite, esse é o programa Fala Escola, sejam todos bem-vindos. Quem não conhece aí o canal Fala Escola, curta a nossa rede, acesse esse canal importante, é um canal de escuta de todos os participantes que fazem educação pública nesse país. Hoje nós temos o prazer de receber aqui no programa um vereador, professor de História da Rede Pública lá de Feira de Santana da Bahia, o Jonatas. Vamos conhecer um pouquinho da história do Jonatas, da luta pela educação, de todo o processo que é a política pública, né? E por que ele chega nessa política pública lá na Feira de Santana. Qual é o campo de atuação dele, além da política pública da educação, obviamente, dentro da Câmara Municipal, com os projetos de leis voltados aí aos direitos sociais. Então, conhecer um pouquinho dessa história, eu convido vocês a participar aqui do canal, manda sua sugestão, sua crítica, sua pergunta, né? Esse programa, provavelmente, nós vamos dividi-lo em alguns episódios, né? Como comumente nós fazemos, é uma entrevista que nós vamos fazer hoje, e continue acompanhando, né? Vamos ter bastante novidade aí para frente. Estamos passando aí por um momento de reformulação do canal, contamos aí com a colaboração de vocês também para apontar demandas, o que vocês querem ouvir, o que vocês desejam, né, conhecer mais sobre a escola pública, sobre a educação pública nesse país. Eu acredito que a parceria ela tem que existir, o diálogo também, por isso que o programa chama-se Fala Escola, né, para revelar um pouco do que é essa escola, o que essa escola produz e que não é dito em outros canais, né, em outras mídias. A educação no país, ela precisa ter uma atenção, né? A gente está recentemente aí discutindo lá no Congresso a questão do homeschooling, né? É uma pauta aí que está em tramitação, vai chegar no Senado aí para uma apreciação, né, desse projeto de lei, né, de ensino domiciliar. São questões que afligem a sociedade, né, uma sociedade que ainda tem um laço de exclusão gigantesco na educação pública, e a educação também precisa de um apoio, né, e um olhar atento da sua comunidade escolar. Eu sou Marcelo, sou professor da Rede Pública Municipal, e esse é o Fala Escola. Sejam todos bem-vindos. Então, pessoal, boa noite. Estou aqui com o Jonatas, lá de Feira de Santana, na Bahia. Queria agradecer imensamente aí a participação do Jonatas. Jonatas é vereador, historiador, professor da Rede Pública. Ele vai contar um pouquinho para a gente desse rolê, como que é essa história. Sai de uma sala de aula para ir para a vereança de uma cidade que deve ser assim, enorme, com várias questões. É um batalhador, é uma pessoa que vem da base, militante da luta social, né? Eu vi um pouquinho também na trajetória dele que ele tem uma pauta relacionada aos transportes, que muito nos interessa também aqui em São Paulo. A gente vive esse contexto, né, da massificação do transporte, da precarização do serviço. Vamos falar um pouquinho de educação com ele, vamos trazer um pouquinho do conhecimento dele, que ele está lá na Câmara Municipal, provavelmente ele está lá lutando para colocar algum projeto de lei em andamento, voltado para a educação também. E é isso, seja muito bem-vindo, Jonatas. Prazer enorme aí ter você aqui no Fala Escola. E é isso, uma palavra aí, o Jonatas. Eu queria que ele falasse um pouquinho dessa história dele sair da sala de aula e ir para um cargo de vereador. E não, né? Porque não foi um projeto fácil. Com certeza, isso mexeu com você a sua vida inteira ali no trabalho da sala de aula. Eu queria que você falasse um pouquinho, a gente começar nessa provocação, né? Seja muito bem-vindo. Boa noite. Beleza, Marcelo. Boa noite para todo mundo que acompanha. Satisfação estar aqui no Fala Escola. Acredito que neste contexto que nós vivemos de duro ataque à educação pública, ter mecanismos que são nossos para refletir, para compartilhar, para construir também alternativas em torno da defesa da educação enquanto um direito, é um trabalho assim sensacional. Então já lhe agradeço aqui a possibilidade de tomar parte também e começar me apresentando um pouco para que as pessoas também que acompanharão esse momento aqui tenham um pouco da ciência. Eu tenho 38 anos, sou nascido e criado num bairro chamado Queimadinha, que é uma periferia, embora muito próxima do centro de Feira de Santana, aqui na Bahia. O nosso município é o segundo maior em termos de população aqui no estado. Ele tem, oficialmente, aí, pelas últimas projeções, cerca de 624 mil habitantes, mas é sede também de uma região metropolitana com 5 outros municípios, então tem toda uma população
flutuante que circula por aqui. E a partir dessa experiência do próprio bairro, eu comecei com algum engajamento em grupos de juventude, ali muito ligados à pastoral da juventude da Igreja Católica. Então, de algum modo, é a partir dessas experiências que eu tomo contato com educação, assim, não mais apenas da condição enquanto estudante, mas também de alguém que contribui de um outro lugar. Então, essas experiências aí de grupo jovem me levaram a também, em relação com a alfabetização de adultos. Então, você comentava aqui um pouco antes, né, da relação com o coletivo que reflete sobre a obra de Paulo Freire, e eu lembro que foi uma referência incontornável para a gente quando a proposição era discutir e construir algum tipo de iniciativa de alfabetização de adultos, aqui não só no nosso bairro, mas também em outros. Transitei a partir disso também, iniciativas de cursinho comunitários, então eu nem sei dizer quantos eu trabalhei de algum modo e ficava ali com o pé enquanto estudante, mas também na coordenação pedagógica e depois como professor. Então, quando eu entrei na graduação em História, eu fiz graduação na Universidade Estadual de Feira de Santana, em licenciatura em História, depois fiz mestrado na mesma instituição, hoje faço doutorado em História Econômica aí na USP, e entrei de algum modo já tendo uma certa relação com a educação, mais do que como estudante. E, de alguma maneira, o curso e outras experiências de movimento mantiveram isso. Então, assim, colaborei para movimentos de reforma agrária justamente no setor de educação, né? Fui assim, a muitos assentamentos e mesmo acampamentos do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Depois fiquei no movimento de moradia há alguns anos, o Movimento Sem Terra da Bahia, também na comissão pedagógica. Então, essas experiências educacionais que comumente as pessoas chamam de educação não formal, enfim, educação popular, me acompanharam junto também, a certa altura, com a própria experiência de trabalhar nas redes públicas aqui. Então, eu tanto, de alguma maneira, ensinei no município, mas também, né, sou servidor efetivo aqui do Estado, da rede estadual. Então, transitei um pouco por essas experiências e, de algum modo, em todas elas, existe algo em comum com a política, né? Pelo menos no sentido amplo, que é a necessidade de que, conjuntamente, a gente dialogue, que a gente reflita sobre questões que são comuns, né? Que são sociais, de alguma forma, como as pessoas costumam dizer. A diferença, obviamente, do espaço de sala de aula, né, para atividade política e político-partidária propriamente, é que o espaço de sala de aula ele tem um compromisso principalmente em torno da reflexão, né, e da sistematização do conhecimento a partir da reflexão, articulando os vários saberes e tudo mais. E a política partidária ela tem um compromisso com isso, mas principalmente em torno da ação, né, de uma movimentação, de interferir na realidade de modo mais explícito. Mas elas têm certas zonas ali de contato e tudo mais, então eu costumo dizer, quando me perguntam, você é vereador, né? Eu digo, olha, eu estou vereador, mas o que eu sou, efetivamente, é professor, né? Tanto é que agora, que por força do mandato, eu não estou em sala de aula, porque a avaliação coletiva também é que não tinha condição, nesse primeiro momento do mandato, em manter a atividade de sala de aula, eu vivo assim uma saudade tamanha. Toda vez que eu posso escapulir para contribuir para uma atividade escolar, eu dou prioridade, acabo organizando e achando tempo de uma forma ou de outra para contribuir com isso, porque ser professor, né, educador, mais exatamente, me constitui mais do que essa tarefa momentânea que a militância me deu, que é estar como vereador. Eu sou vereador aqui no município pelo PSOL, é o primeiro mandato do PSOL na Câmara Municipal. O nosso mandato foi eleito como o mandato com mais votos na eleição de 2020 e o mais votado da história do município. Então, isso também traz uma carga de responsabilidade, e é evidente, parte dessa responsabilidade é
dar andamento às lutas da educação. Então, eu imagino que a gente vá prosear um pouco sobre isso. É, sem dúvida nenhuma, das coisas que mais nos ocupa hoje, é a mobilização em torno das demandas colocadas pelo movimento de educação. Aqui em São Paulo, a gente vive um contexto também, eu acho que em todo o Brasil, a gente vive um contexto de, como você falou, a palavra ataque, né? Ataque à educação. Em que sentido esse ataque acontece mais sistematicamente dentro da política pública de educação? Por exemplo, aqui eu percebo, por exemplo, eu sou professor da rede pública municipal. Eu percebo, por exemplo, que há um projeto de lei tramitando na Câmara Municipal de São Paulo para privatização da gestão das escolas. Por exemplo, o gestor de escola deixar de ser um cargo público, um cargo efetivo, para ser um cargo de uma ONG ou de uma empresa contratada aí pela prefeitura. Eu não sei em que medida isso acontece aí, como é que está se dando isso também em Feira de Santana. Eu queria também que você falasse um pouquinho desses entraves, por exemplo, que a gente tem hoje, né, as pautas, né, do homeschooling, a pauta da escola sem partido, né, porque eu comecei te provocando, falar como assim, né, da escola para a Câmara de Vereadores, você falou maravilhosamente bem, porque o espaço público de política pública tem que ser ocupada, né, e nada mais justo que ocupada por gente que está pisando essa terra aqui e tem todo o direito a ocupar esses espaços que nunca foram ocupados há mais de 500 anos, né? Então, é uma questão que a gente tem que pautar aí na nossa fala. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, claro, nas suas dimensões. Aqui, por exemplo, tramita um projeto de lei para a privatização da educação, de certa forma, né? As OS já entram por outros lados, por exemplo, a merenda escolar já é um serviço terceirizado na escola. A segurança já é um serviço terceirizado. Enfim, o professor vai virar Uber? Como é que é isso? Se está rolando também isso aí na Câmara Municipal, quais são os enfrentamentos que você tem, né? Seria importante você falar. Olha, Marcelo, hoje, aqui em Feira de Santana, não tem tramitando, por exemplo, algo que tem esse mesmo caráter assim, de privatização da gestão, nesse sentido mais estrito. Mas isso não quer dizer que também aqui não se vivencie essa problemática mais ampla da privatização da educação, porque, na verdade, o que nós convivemos no Brasil há algum tempo é com uma movimentação coordenada de segmentos que têm isso como projeto. Então, quem volta lá atrás vai ver que, por exemplo, quando houve a discussão sobre o Plano Nacional de Desenvolvimento da Educação, ali, se eu bem me lembro, aprovado em 2007, já foi um documento muito marcado por essa perspectiva, né? Quer dizer, grupos empresariais e particularmente aqui a coalizão que chama Todos pela Educação, essa mesma que sempre tem um especialista a falar ali nos noticiários da vida, né? Como se fossem as únicas pessoas gabaritadas com condição de apresentar uma reflexão sobre como anda a educação no Brasil. Essa coalizão, que é o Todos pela Educação, que apesar do nome bonito, recobre aí diferentes fundações, instituições ligadas a empresas privadas, né, ao Itaú, o Grupo Lehman e outros mais, eles trabalham com uma noção de que o ideal para o Brasil é construir um sistema educacional que, na prática, ele traz uma indistinção entre o que é público e privado. Isso não se dá exatamente nos mesmos termos que na década de 90 se discutiu o risco de privatização da educação. Porque naquele momento era um pouco do imaginário o seguinte, olha, a instituição vai ser literalmente vendida, né? Era um pouco assim como se discutia o risco para as universidades. Nós resistimos àquele processo, aprendemos com aquele processo, mas também o lado de lá, né? Segmentos empresariais que querem lucrar com a educação aprenderam e começaram a operar uma tentativa de privatização muito mais por dentro, né? Então, como é que isso pode funcionar? Primeiro, a partir da noção dos indicadores, né? Então, uma educação pública muito movida a ranqueamento, a critérios que, se você observar com um pouquinho mais de atenção, eles são muito mais próximos da ideia de mercado, né, e como o mercado pensa, né, o que é sucesso ou não,
do que a função social que a escola pública deveria ter. Então, esses indicadores de desempenho e tudo mais que foram desenvolvidos, eles são um pouco parte disso, não é à toa que esses grupos todos defendem isso e tal. Uma segunda parte, né, é, obviamente, o financiamento. Então, teve toda uma disputa em torno disso. Quem pega de 2007, né, onde o Plano de Desenvolvimento da Educação já traz essa marca dos indicadores, né, do que é desenvolvimento medido nesses termos, mas a gente dá um salto e 7 anos depois, em 2014, pensa o Plano Nacional de Educação, vai ver que teve um dos debates mais fortes foi, olha, tem que ser 10% do PIB para educação, né, ou 10% do PIB para educação pública. Né? Infelizmente, predominou a noção que eram 10% do PIB para educação, abrindo uma margem para que estes grupos também operem, de alguma forma, financiamento público de acordo com seus interesses e tudo mais. A terceira coisa que tem relação com isso é descendo um pouco a própria gestão. Então, tem um lugar, por exemplo, que tem um debate mais aberto em torno da privatização da direção escolar, né? Quer dizer, a ideia é que quem é gestor escolar, não precisa ser alguém radicado do chão da escola. Né? Pode ser alguém que é um administrador, uma administradora, porque consegue ter uma lógica gerencial muito melhor do que quem é professor, professora, que não é formado para isso. Né? É como se as decisões da comunidade escolar pudessem ser separadas do princípio de gestão democrática da escola. Né? Então, na verdade, aí tem toda uma concepção e uma tentativa disso. Tem lugares onde isso é mais aberto, mas tem lugares, e esse é o caso aqui de Feira, Marcelo, que convivem com uma outra parte disso, que é o seguinte: muitas escolas da rede municipal que têm projetos que são geridos em parceria com segmentos privados, né? Com fundações, instituições ligadas a diferentes empresas e que estão dentro da escola. E é importante para quem acompanha aqui ter a ciência do que isso representa e do risco, porque é o seguinte: toda vez que a gente pensa em educação, a gente tem que pensar que a educação tem a ver com uma certa visão de sociedade e, enquanto processo formativo, com que tipo de pessoa a gente espera, de alguma maneira, formar em sintonia com esse projeto de sociedade. Aí a pergunta que eu faço é o seguinte: a Fundação Lehman, do Jorge Paulo Lehman, né, tido como o brasileiro mais rico, né, para citar apenas um e dar um nome assim, mais diretamente, ele tem a mesma visão de sociedade que nós, por exemplo, né, que somos trabalhadores e trabalhadoras, né, não só da educação, eu digo, né, como parte de uma classe social que vive do próprio trabalho. Então, é isso, na verdade, que está em jogo. Então, essa entrada privada na educação pública, ela não é à toa. No final das contas, o que se disputa aí é um certo projeto de como a sociedade brasileira deve ser. Né? Então, é isso, de alguma forma, que nós vivenciamos. Aqui não tem ainda, né? Porque eu garanto que em algum momento aí, um dos espertos da administração municipal aqui vai provavelmente dizer: olha, essa ideia aí não é de todo ruim, não. A gente pode implementar aqui. Mas, sem dúvida nenhuma, ao longo dos últimos anos, nós tivemos diferentes movimentações do setor privado para entrar na escola a partir dessa ideia das parcerias. Isso de modo muito escancarado.